Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Então, eu estou fazendo esse vídeo para dar continuidade ao trabalho, né, que nós estamos fazendo com vocês. A Noélia postou um vídeo essa semana sobre os nomes, né, o significado dos nomes, o que o seu nome significa para você, o porquê desse nome ter sido dado para você. Então, eu fui pesquisar o meu nome, porque eu confesso a vocês que eu não sabia o significado do meu nome. Sabia o porquê da minha mãe ter dado esse nome para mim, mas o significado não. Minha mãe deu esse nome pensando na Jackie Onassis, que foi uma das primeiras damas dos Estados Unidos, né? Na época, ela era esposa do presidente John Kennedy, que foi assassinado em 1963. E minha mãe achava ela um ícone de beleza, de elegância, enfim, né? Essas coisas que para ela tinham um significado. E aí ela resolveu dar esse nome para mim. Mas o significado eu pesquisei, né? E eu vou ler para vocês. Eu achei até mais interessante do porquê da minha mãe ter me dado esse nome, com todo respeito, mas eu vou ler para vocês aqui. Olha, Jaqueline é um nome de origem hebraica, né? É a forma feminina e reduzida de Jacó, que significa calcanhar de Deus, simbolizando uma pessoa combatente no sentido de incansável. Então, assim, eu acho que tem a ver comigo, né? O significado do meu nome. E pensando nessa questão do nome, do significado que o nome tem, né, para você, no caso para mim, o da Noélia, né, que ela falou para vocês, a gente remete isso à formação de identidade, né? Porque se você se identifica com seu nome, né, se ele tem uma história que de uma certa forma traduza parte ou a sua personalidade, isso faz com que você pense que ele faz parte da construção da sua identidade. E aí eu pensei numa atividade, né, expandir essa questão da construção da identidade para o local, né, o espaço de convivência. E eu falei com a Noélia que nós podíamos trabalhar com filmes, né? Que eu acho muito interessante. E tem um filme muito interessante chamado Narradores de Javé. E eu vou falar assim, muito resumidamente, do que é o filme, só para provocar vocês, instigar, porque é um filme muito divertido e que nos possibilita assim, várias reflexões em relação ao conceito de memória, né? Qual é a importância da memória em relação ao espaço de convivência, entendeu? Então, o filme Narradores de Javé, ele é a história de uma pequena cidade no interior da Bahia, né, chamada Javé, e essa cidadezinha ela vai sumir porque vão construir uma hidrelétrica no local da cidade, né? E aí quando os moradores ficam sabendo, eles assim querem logo ver uma forma de impedir isso. E uma das formas é escrever uma narrativa sobre a importância, a história da cidade. E aí tem um personagem, né, que é o Biá, e ele é escolhido para escrever essa narrativa. E para isso, ele vai batendo de porta em porta, né, de cada morador, para cada morador narrar, né, fatos importantes da história da cidade, que de uma certa forma faz parte da história daquela própria pessoa.
né? Então eu acho muito importante a gente ter, né, essa percepção da memória, né? E aí eu acho que dá pra gente levar para o nosso espaço de convivência, o local, por exemplo, o local onde você mora, né? Que relação esse local tem com a tua história de vida, entendeu? Qual é o significado? Quais espaços te remetem a lembranças, né, da tua trajetória de vida? Por exemplo, o local que eu moro agora, eu não tenho tanto um sentimento de pertencimento desse local, mas o local no qual eu nasci, né, e vivi até o momento de eu me casar, tem muito, né, toda a minha história tá lá, que é Jacarepaguá. Então, quando eu vou visitar minha mãe, que ela ainda mora lá, vem todas as lembranças à tona, entendeu? Quando eu caminho por determinados locais, né? Então eu lembro de passagens da minha infância. A última vez que eu estive lá, eu desci, né, num ponto em que era próximo das escolas em que eu estudei, e aí eu vi as transformações, o muro não é mais o mesmo, sabe? Aí vem as lembranças, né, da época que eu estudava. Então, eu acho que o espaço tem esse potencial, né, de desencadear todas essas lembranças, né, e aí a importância da preservação da memória, né, dos espaços, do que constitui esse espaço. E a minha proposta é exatamente essa, né, vocês assistirem o filme, e eu acho que o que a gente pode fazer como atividade, além da reflexão, né, da construção da memória, e aí vocês podem enviar áudios, né, de relatos de vocês a partir do filme, né, mais a ver com a história de vocês. Mas tem uma outra atividade que eu posso também propor para vocês, que é, por exemplo, ao assistir o filme, né, nós, nas últimas aulas, trabalhamos o R na formação das palavras, as várias situações em que o R aparecia na formação das palavras, no início da palavra, no meio da palavra, no final da palavra, entendeu? Então, por exemplo, vou dar assim um exemplo básico para vocês, o próprio nome de vocês, né? Maria tem o R na formação da palavra Maria, Darcy tem o R na formação da palavra Darcy, entendeu? Marcos, Cristiane, cada nome tem uma situação diferente do R na sua formação. E aí, assistindo o o filme Narradores de Javé, o que eu vou propor a vocês é que vocês listem palavras na narrativa dos personagens em que tem o R na sua formação, entendeu? Vocês podem falar qual é o personagem, né, e listar palavras, e aí a gente falar dessas situações do R na formação dessas palavras, além de a gente ter a possibilidade de estabelecer um diálogo aqui a respeito da importância da memória, tá? E aí vocês podem também falar, né, do espaço de vocês, aonde vocês moram, né? Se tem alguma construção que tem um significado, que tem uma importância histórica, né, na construção da memória do espaço, entendeu? Então essa é a minha proposta. Eu vou mandar o link do filme para vocês, tá? E vou também, estou encaminhando para a Noélia algumas atividades de R na formação das palavras, e aí ela vai ver se consegue imprimir e dar para vocês, tá certo? E aí a gente vai postando aqui, vocês vão podem postar no particular, no privado, para fazer correção e tirar dúvidas, e assim a gente vai tocando o bonde, tá certo? Um grande beijo, um forte abraço para todos vocês, tá?